O pessoal está querendo saber como é que está a história do Felipe Melo. Muitos interessados, se continuam chegando interessados lá na sede do Palmeiras. E aí, Fred, como é que tá? Por enquanto, de oficial, por parte do Palmeiras, não recebeu nada, não veio nada até agora pro Felipe Melo. Eu acho difícil, viu, Vanderlei? Por tudo que aconteceu, esse áudio WhatsApp, por mais que o Felipe Melo tentou se explicar, que tinha tomado champanhe, um clube brasileiro querer contratar o Felipe Melo. Vira e mexe aparece o Internacional, que já negou interesse no jogador, mas disse uma vez, surgiu a informação do Nico Lopes, depois surgiu a informação que podia ser um lateral para o time do Palmeiras, mas o Palmeiras disse que não recebeu nenhuma proposta, não tem nada do Felipe Melo, que está treinando em horário alternativo e sempre que pode registra esses treinamentos sozinhos na academia de futebol. É surpresa para você, Bruno, não ter surgido nenhum interessado real, ou pelo menos que a gente entenda como algo mais concreto? Bruno Prado. Eu acho que tem uma coisa que complica muito, que é o salário, né? Que é bem alto. Isso é complicado, você pagar um salário alto. E se eu fosse ele, eu não abriria a mão, não. Ele tem contrato. Fica ali, recebe o salário que é bem alto. Vai trabalhando, tira a foto até para provar que está trabalhando. Está trabalhando e pronto. Ele não pediu para ir para lá. Fizeram um contrato longo, deram o salário, aí ele pode pedir o salário que ele quiser. Cabe ao clube dizer, não, isso eu não pago. Ok, não tem negócio. Pediu o salário, deram, agora ele está cumprindo o contrato dele. Mas fugiria um pouquinho daquele espírito guerreiro que ele demonstra, né? Tipo assim, serei guerreiro no vizinho ou em outro lugar por um salário menor, mas para mostrar que eu sou espetacular. Meu amigo, mas ele... Fugiria um pouquinho desse espírito que ele mostra de guerreiro, de inconformado, né? De um inconformismo que parte de dentro para fora. Não é isso ou não? Não, eu acho que para um jogador tão caro, ele entregou muito pouco no Palmeiras. E todo mundo que pensa em contratá-lo está analisando bem essa situação. Nós vamos trazer um cara que é caro e que no Palmeiras, tanto na bola, dentro de campo, quanto no comportamental, mais atrapalhou do que ajudou. Dentro de campo não resolveu, né, Nilson? E fora de campo arrumou um montão de confusão. Eu estava dizendo, o Felipe Melo, ele, para ser contratado por um time, não vai ser fácil, não, aqui do futebol brasileiro. Porque é um jogador muito caro para os padrões do futebol brasileiro. E o que ele fez no Palmeiras será analisado. Ele não entregou um resultado bom nem dentro de campo e nem fora de campo. Eu pergunto, assim, não está meio parecido com a história, sem comparar a capacidade técnica de cada um, com a história do Christian? O jogador custa caro e acaba encostado. Hoje, se o Felipe Melo não arrumar logo alguém para levá-lo, vira um Christian, que está lá no Corinthians. Como o salário é muito alto, ninguém se aventura em levá-lo. A não ser que o Corinthians pague o salário. Então fica encostado, fica lá, recebendo, mas sem jogar. Zé, o comentário que, em relação ao Felipe Melo, que o salário giraria em torno de 350 mil reais. Ele recebia 20 mil por jogo, mais as luvas diluídas, de 8 milhões de reais. Foi. Em 12 parcelas de 700. 8.400 e 12 parcelas de 700 mil. Acontece que o... Mas e as luvas? 12 parcelas de 700 mil. O Felipe... Aí é problema do Palmeiras, que então, mas o Palmeiras também tem culpa no cartório, hein? Claro que tem. Aliás, é o principal culpado em trazer o Felipe Melo. Ele trouxe o Felipe Melo, pagou um caminhão de dinheiro pelo Felipe Melo, incentivou os erros do Felipe Melo na primeira coletiva, você já poderia ter podado aquele... Não é culpa do Palmeiras. Opa, lógico, ele é funcionário do Palmeiras. E daí você chega lá e dá um corte. Acabou. E deram sequência. Tentaram, mas não controlam um cara? Como é que não controla um cara? Eu nunca vi um negócio desse. Eu não acho não, hein? Eu não acho não. Eu não acho não. Se a punição tivesse vindo antes, algo poderia ter acontecido de melhor na vida do Palmeiras e na vida do Felipe Melo. Acho que foram flexíveis com o Felipe Melo. O Felipe Melo não correspondendo dentro de campo. Foi o terror fora de campo com algumas declarações. Ele acabou se atrapalhando e o Palmeiras também começou essa abobrinha toda aí. Só lembrando, ele foi multado no caso da discussão ele com o Omar Feitosa. Ele e o Omar, os dois foram multados. Quando ele começou a aparecer, o Felipe Melo, todo final de jogo, ele era entrevistado pela televisão. Isso incomodou muito no vestiário do Palmeiras. O Felipe Melo ser a notícia e não o resultado do Palmeiras ser a notícia. Perfeito. E aí deram uma afastada. Pode ver que nas últimas partidas, o Felipe Melo muito pouco falava com a imprensa após os jogos. Mas não foi opção do treinador também tirá-lo? Ou teve conversa de assessoria, teve conversa de diretoria com o Felipe Melo. Foi um peso enorme pro Palmeiras. E no episódio tapa no Uruguai?
Tapa no Uruguai foi pior ainda, porque... Não, alguém do Palmeiras conversaram. Indo na linha do... Eu ouvi o Alexandre Melo declaração depois. O Alexandre Matos. Se defendeu e porque papapá. Não, o Alexandre mesmo falou que na entrevista coletiva fizemos... Após a partida, o Alexandre falando, ele fez a parte dele, se defendeu, estamos na guerra, virou guerra. Mas ele teve que falar, né? Mas ele teve que falar isso, mas na coletiva, na coletiva de apresentação dele já foi falado, olha, Felipe... explicaram, o próprio assessor dele disse isso, eu até disse no dia da apresentação dele, algumas coisas que ele dizia, alguns personagens de assessoria colocavam a mão na cabeça. Já sabia o problema que já traria o que o Felipe Melo estava falando. Inclusive o tapa no uruguaio. Eu acho que esse fato, alguém falou, foi o Bruno talvez, alguém aqui falou, que no Brasil dificilmente algum clube vai contratá-lo pelo retrospecto recente. Alguém falou. Você falou. Eu também. Pelo retrospecto. Não é só a grana recente. que é analisada, porque né? Pela ele grana entregou o Márcio falou, fundo lá, se for esse número, se for, a gente não sabe. Só o salário, exatamente. né? Se for só o salário, em torno de 350, tem muita gente aí ganhando esse salário nos grandes clubes do Brasil. Teto até de alguns clubes, né? Teto até de alguns clubes. Então, não é o problema só do salário. Eu acho que é o retrospecto, é aquele negócio, já deu problema, vai dar com a gente também? Mudou muito, o mundo mudou muito. Hoje, as grandes empresas dos Estados Unidos, por exemplo, que todo mundo fala que futebol é profissional, é empresa, esse negócio todo, esse discursinho que é globalizado, que é balanço, essa coisa toda, que é verdade, em muitos casos, o cara é avaliado, veja, nos últimos 5 anos nas redes sociais. Aquilo que eu escrevi, por exemplo, acho que esqueci, os caras vão ver as bobagens que eu escrevi há 5 anos. Exatamente. Mas tem gente que interpreta do jeito que quer aquilo que você escreveu, né? Isso que é o grande erro. Interpretar sem perguntar para aquele que escreveu o que ele estava querendo dizer. O Felipe Melo Esse é o problema, hein? Se o Palmeiras afastou o Felipe Melo pelo temperamento, então eles estavam na China nos últimos meses. O Felipe sempre foi isso aí. Eu sei aí quando você conta, você tem que avaliar. Ele é assim, vamos contratar? Sim, acho que tudo bem. Ou não, então... Eu acho que o Palmeiras... eu acho que o Palmeiras não esperava. O Palmeiras precisava contratar estrelões. É isso que o Palmeiras estava precisando no começo. O Palmeiras estava querendo contratar estrelões. O Palmeiras mudou o perfil de contratação. Até o Alexandre Matos disse isso em janeiro, que o Palmeiras foi eliminado ano passado na Libertadores na fase de grupos. E achou que faltou experiência ao grupo do Palmeiras para avançar na competição. E foi contratar jogadores mais experientes, mais tarimbados. O Felipe Melo seria uma oportunidade pelo jogador, sabendo do comportamento dele em partidas fora de campo, mas não que seria nesse nível, o tamanho, poderia ser uma tragédia, porque agora... Isso que ele falou é importante, viu? Outro dia briguei com a minha mulher por causa do meu cachorro. Aí eu escrevi que eu tô gostando muito mais do animal do que o ser humano. Você gostou, né, do que eu escrevi? Mas foi uma briga interna da minha mulher com o cara. Aí recebi um monte de idiota me falando que eu queria dizer que todo ser humano não presta, todo ser humano... Eu saí brigado com a minha mulher de casa por causa do cachorro, não me conformei, escrevi sobre aquilo, que eu me entendo mais com os animais, né? E aí um monte de imbecil... porque é imbecil. Quem interpreta errado aquilo que você tá escrevendo é imbecil. E que não sabe da sua vida. Que não sabe da minha vida, falando bobagem pros outros e me prejudicando. Esse é o detalhe. Este é o nosso Esporte em Discussão.